Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Estamos na série Acelerando a Aprendizagem. O nosso tema de hoje é o seguinte: este método que eu vou mostrar aqui para vocês, esse método, com ele você vai acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Mas que método é esse, Isabel? Olha, é um método fônico mediado. Então, vamos primeiro tentar entender o que é o método fônico mediado, tá bom? O método fônico mediado, a mediadora usa para ensinar as crianças as letras, os sons das letras, ela usa a arte de mediar. Ou seja, a arte de fazer a criança pensar sobre os sons das letras, porque essa é a função da mediadora, né? Então, o método fônico clássico ensina os sons das letras e a mediadora ensina a criança a pensar sobre. Então, nós juntamos o método fônico com a parte da mediação cognitiva, com respaldo da neurociência, e nós temos então o método fônico mediado, que é quando a criança passa por todo um processo de pensar sobre. Porque quando a criança pensa sobre algo, especialmente nesse caso, sobre os sons das letras, é que naquele momento, certo? É que ocorre a modificação da estrutura e do funcionamento cognitivo. Os métodos convencionais não ensinam a criança a pensar, só a fazer e a repetir, tá? Até mesmo o método fônico clássico, porque faz a criança repetir os sons das letras, né? E não a pensar sobre esses sons para trabalhar o raciocínio hipotético, que é quando a gente diz o seguinte: ah, agora ela já está levantando hipóteses sobre a escrita e a leitura. Então, se você não passa por aquele processo de pensar sobre os sons e transcender a esses sons, ou seja, relacionar esses sons com outros sons que você conhece, você então não consegue levantar a hipótese sobre a leitura e a escrita. Por isso que o método fônico mediado é o método mais rápido para você alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Ah, mas isso tem evidências científicas? Muitas evidências científicas. Tem muitas pesquisas que mostram que realmente o método fônico mediado é o melhor método para se alfabetizar uma criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Veja bem, nós temos vários métodos. Temos o silábico, temos o global, temos o fônico. Todos eles são diferentes do método fônico mediado. Pois no método fônico mediado, a mediadora faz a criança usar as operações mentais e as funções cognitivas para compreender a escrita e a leitura, que são processos cognitivos que necessitam de muita elaboração hipotética, que a gente chama. Porque quando eu vou escrever uma palavrinha, eu tenho que fazer uma hipótese de qual grafema corresponde àquele fonema, né? Isso é uma hipótese. E se esse som é realmente, por exemplo, a palavrinha cachorro, será que o "cho" de cachorro é com "x", que tem o som de "sh", né? "Sh", aí seria o "cho", ou seria um outro som, por exemplo, o "ch", que também a junção dessas duas consoantes formam esse som. Então, veja bem, o método fônico mediado faz com que a criança comece a levantar hipóteses da escrita e leitura logo no início, nas primeiras escritas. Isso é muito importante. Agora, se você for perguntar para mim qual o método mais eficaz para a alfabetização das crianças com deficiência intelectual, é claro que eu vou falar que é o método fônico mediado, né? Por quê? Porque a criança, no método fônico mediado, ela é submetida
de uma forma intensa ao estímulo sonoro, tá? Que pode ser mediado por 5 dimensões. Veja bem, quando a gente faz a mediação de uma letrinha, por exemplo, né? A gente pode mediar o que a criança escuta, que é a nossa dimensão Otto, certo? Nós também podemos mediar o que a criança está vendo enquanto grafema, enquanto pista sinestésica, articulatória. Então, quando você pede para a criança olhar para a sua boca e tentar diferenciar, por exemplo, que é a letra L, do F. Como é que é a boca? Ou mais, uma coisa bem simples. Por exemplo, A, O, U. O que tem na minha boca que é diferente na pronúncia? Porque quando a gente vai escrever, é com a boca que a gente mexe, não é mesmo? A gente mexe com a boca para poder escrever. E isso é automático. Então, a hora a criança está pensando ali e tendo a pista sinestésica. Então, você pode mediar essa dimensão ópto, que a gente chama, certo? E estésio, lógico, a criança sente, por exemplo, quando eu vou pronunciar a letra R, né? O som da letra R, ela vai vibrar na minha garganta. Tem um movimento específico, sinestésico, que a gente chama, tá aqui, o som. Oh, então eu consigo perceber. Às vezes, uma criança que é TEA, por exemplo, e que você quer alfabetizar, você pode mostrar para ela. Ah, ela nunca olha para minha boca, nunca olha para minha boca. Não tem problema. Você pode pegar a mãozinha dela e levar a mãozinha dela na sua garganta, que ela também vai sentir a vibração de cada sonzinho de letra. Então, você pode mediar isso. Outra dimensão que pode ser mediada é a dimensão láleo, porque a gente fala. Ah, mas a minha criança não fala. Tudo bem, mas você fala. E você produz o som que ela escuta. Então, isso pode ser mediado, tá? E grafêmico, né? Que é a última dimensão, grafêmica, porque a gente pode escrever todos os sons que a gente produz. Sabe por que chama método fônico? Porque o nosso aparelho fonador produz fones. O que são fones? São sons que vão produzir, a combinação deles vão produzir uma palavra. Então, por exemplo, o meu nome, e esse som que a minha boca faz, meu aparelho fonador faz, e depois o Z, zzz, produz esse som, e depois o A, então tem isa, tá vendo? Então, é o meu aparelho fonador, só que os fones sozinhos não dizem nada, e quando eles vão se articulando um com o outro, eles produzem aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto e aquilo que eu escrevo. E isso pode ser mediado, certo? Então, o método fônico o método fônico mediado é o mais indicado para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, com dislexia, com TEA, certo? Mas, vejam bem, por isso que o fator mediação é fundamental. Muitas pessoas pegam o método fônico clássico e querem alfabetizar todo mundo do mesmo jeito. Ah, vamos só fazendo sonzinho. Mas, por exemplo, nós temos crianças com deficiência que têm certas necessidades específicas que daí o método fônico não dá conta, certo? Então, assim, ó, vamos pensar, uma criança que não verbaliza, tá? Que não verbaliza. Nós temos várias. Então, o método fônico mediado, ele se utiliza como procedimento a comunicação aumentativa alternativa, ou alternativa aumentativa, tá? Ou mesmo o método de leitura orofacial, que é uma estratégia.
No caso da criança com deficiência intelectual ou síndrome de Down, por exemplo, é importante dar o apoio visual das letras, né? E usar as letras em caixa alta. Fazer pequenas adaptações. Então, é necessário. Então, ao invés de eu ter lá na minha sala de aula A, B, C, D, E, as letras, e fazer a criança decorar o nome das letras e a ordem alfabética, eu posso colocar, junto com o A, junto com o B, junto com o C, uma boquinha que expressa aquele som, certo? Então, isso ajuda bastante. Por exemplo, no caso de uma criança com TEA, o método fônico também é recomendado, porque a criança autista, ela faz o mapeamento da palavra, sabe? Eles gostam muito de rotina, eles gostam muito de esquema, eles gostam muito de formulário, eles gostam das coisas organizadas. E quando ele aprende os sons das letras, ele começa a perceber que as palavras são organizadas pelos sons que se produz. Então, ele vai mapeando todas as palavras. Então, quando eu digo para ele, olha os sons do meu nome. E veja bem aqui, ó. E z, a, olha só. Isa. Estão vendo? Então, quando eu faço esse mapeamento para criança com TEA, gente, acabou, né? Não precisa fazer mais nada, tá? Então, é isso exatamente que o método fônico mediado se propõe, a fazer um mapeamento das palavras, deixando a criança mais consciente sobre a produção desses sons. E assim, ó, eu falo, né, que quando a gente vai ensinar a criança pelo método fônico mediado, há um fenômeno que a gente chama fascinante, né? Porque cada criança tem condições de se alfabetizar, sendo ela leve ou moderada. E a gente vai mediando e vendo a necessidade do apoio específico, certo? Para levar essa criança para o mundo letrado. Então, cada criança é uma e aprende a ler e escrever do seu modo, com um apoio específico, certo? Agora, pode se perguntar, mas sim, não tem muita novidade, né? Não tem muita novidade. Qual a diferença do método fônico mediado e o método global, por exemplo? Olha, o método global, ele ativa o lado direito do cérebro, que é responsável pela imagem. Por exemplo, uma palavra, bolo. Aí mostra o bolo, a palavra bolo, né? Aí depois você olha o B de bolo. B, o som que entra na minha cabeça é B, e não tem na palavra bolo. Então, aí já começa uma complicação enorme para as crianças com deficiência. A criança autista, método global, esquece, tá? Então, assim, ó, quando a criança vai associando o desenho e a palavra inteira, ela ativa o lado direito do cérebro, que é responsável pelas imagens. Então, está ativando o lado errado do cérebro, porque o método fônico mediado, ele potencializa a caixa cerebral de letras, que fica no hemisfério esquerdo e é responsável pela leitura e escrita. Quando você aprende o método fônico mediado, você tem a oportunidade de compreender como o cérebro da criança funciona. E se eu compreendo como o cérebro funciona, então eu vou fazer do jeito certo. Né? Ah, mas o cérebro da minha criança não funciona. Então, nós vamos corrigir as funções cognitivas que estão impedindo dessa criança de se apropriar, então, da escrita e da leitura. Aí você pode perguntar assim, tá, então, qual o melhor método para se alfabetizar uma criança com TEA? É o fônico mediado? Qual o melhor método para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? O fônico mediado. E uma criança com dislexia? Não tenho dúvida, é o método fônico mediado, inclusive previne a dislexia, para vocês terem ideia.
Porque a criança pode ter a dislexia e ela não se agravar ao ponto dela não entender nada. Então, a gente pode fazer. Tem várias crianças com dislexia que aprenderam a ler, escrever e produzir textos, né? E a interpretar, usando a mediação. Então, a gente fala que é isso, que meio que previne, né? Previne. Então, o método fônico, você tem que usar sempre ele. Mas por quê? Porque assim, ó, a mediadora, ela se utiliza da fala, certo? Então, quando eu faço uma pergunta para você, você começa a pensar sobre uma possível resposta. Então, essa minha fala, ela acaba organizando o seu pensamento. Então, assim, a mediadora, ela se utiliza disso. Então, ela não dá de mão beijada ou oferece para a criança o som daquela letra. Faz a criança pensar sobre. E aí a gente vai organizando o pensamento dessa criança. Por isso a fala deve se tornar, né, o elemento principal para você que quer organizar o pensamento de uma criança com deficiência. E assim, ó, a criança pode ter um comprometimento neurolinguístico, pode, como no caso da dislexia, da desortografia, ou dificuldade de escrever porque não entendeu o código da escrita, não tem problema. Porque no método fônico mediado a gente ensina a ler primeiro, para depois escrever. Olha que maravilha! Então, o importante é que a criança saiba ler. E aí, depois, ela vai levantar hipóteses sobre possibilidades de escrever, usando os sons. Viram que bom? Que maravilha? Então, assim, ó, o método fônico mediado, ele se torna algo importante, né? Muito importante. E é usado para alfabetizar. O que é alfabetizar? Ler, escrever, interpretar, não é mesmo? Levantar hipóteses sobre o que está lendo, né? Que é interpretar. E ele pode ser usado com crianças com dislexia, desortografia, distúrbio do processamento auditivo central, UTEA, deficiência intelectual, distúrbio do sistema vestibular. Então, nós temos várias crianças. TDAH também é importante, certo? Olha, eu vou dar até um exemplo para você, assim, bem que eu vejo assim que a Isabel diz que fala, organiza o pensamento, e a criança que é surda. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. O método fônico mediado pode ser usado junto com o amparo da psicomotricidade da Libras, certo? E com a comunicação alternativa, aumentativa. Vou dar um exemplo para você. Então, assim, ó, a criança, vamos pensar que ela nasce surda, então ela não tem acesso à heterofonia. O que é a heterofonia? É um conjunto dos diferentes sons que formam o alfabeto, porque como ela não escuta e já nasceu de nascença, né? Ou seja, não tinha nada, não conseguia escutar nada antes, então ela não consegue escutar a minha voz enquanto mediadora, não é mesmo? Então, você vai utilizar a língua de sinais ou vai usar a língua de sinais ou também usar a leitura orofacial, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. As palavrinhas, vejam bem para minha boca. Bico, mico, pico. São sons faciais distintos, certo? E são palavras diferentes. Mas, ó, P, B, ou M, vamos ver. Ó, P, P. Tudo fecha a boca. Então, os sons, eles são muito iguais, ou muito parecidos, ou muito até semelhante, né? A forma da articulação, e isso pode ser confundido. Então, o que fazer? Existem várias estratégias. Então, quando eu digo à criança mico, eu posso levar a mão no meu nariz para que ela perceba que o M, ela possa perceber
o sinal, né? E pode perceber que o som sai daqui. Ele tem uma articulação da boca, mas ele também tem, ele é nasal, né? Então ele sai daqui do meu nariz, certo? Por exemplo, bico. Bico, eu posso fazer para a criança o sinal do B em libras, para ter um apoio para ela entender que aquela minha boca, que aquela minha palavra, que vibrou, entendeu? Porque a vibração a criança sente. Então eu posso adotar diversas estratégias, tá? Agora, por que eu tenho que investir meu tempo nas crianças com deficiência intelectual, para fazer com que elas aprendam? Por que eu tenho que aprender esse método fônico mediado? Olha, para mim é uma questão de direito, porque o seu aluno tem o direito de aprender, começando aí, né? Então, a criança com deficiência, ela nos convida ou nos solicita a fazer o uso da neurociência para compreender em profundidade como é que ela funciona. E se a gente compreende como ela funciona, como é que o cérebro dessa criança funciona, a gente não vai deixar nenhuma criança para trás. Porque hoje tem várias crianças que estão ficando para trás, né? E isso é muito triste. E é por isso que a ciência existe, tá bom? A ciência existe para isso. Por isso que a mediação cognitiva existe, para a gente não deixar ninguém para trás. É a estratégia mais eficaz para fazer com que a criança aprenda. E você deve sim investir o seu dinheiro e o seu tempo em aprender a mediar. Ah, mas qual é o maior benefício? Gente, que a criança aprenda a ler, escrever, certo? E uma coisa é, é assim, ó, é impressionante a rapidez que a criança com deficiência intelectual aprende o método fônico mediado. É muito rápido, por quê? Porque ele é multissensorial, né? A gente sabe. Então, a fala que a criança escuta, né, é otolalia. Ela escuta o som. Ela pode ser vista, optolalia. Então, tem os pontos articulatórios. Ela é estesiolalia, porque ela pode ser escrita, pode ser gesticulada. Ela é, então, o método fônico mediado, ele é opto, estésio, lálio, grafêmico. Então, a gente se utiliza de todas essas 5 dimensões para fazer a criança aprender a ler e escrever. E aqui eu trabalho muito com criança, não é mesmo? Que o meu foco é o ensino fundamental, a educação infantil, porque a gente tem que garantir que os nossos filhos, nossos alunos aprendam na fase adequada. Mas isso não quer dizer que você não possa alfabetizar uma adulta com deficiência intelectual ou mesmo um adolescente, tá bom? Porque o método fônico mediado ele é extremamente compreensível, fácil de aprender e se torna significativo para a criança. E aí a mediadora ela abraça, né, todas as crianças, não deixa ninguém ficar para trás. Isso é preciosidade, gente. Você tem que compreender que isso tem evidência científica, que a neurociência nos trouxe uma outra visão de mundo, de criança, de cérebro, tá? Agora, onde é que as pessoas erram quando elas tentam alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Porque elas utilizam os métodos de repetição, memorização, associação entre o desenho e a palavra. A criança até vai, sabe? Ela decora em torno de 30 palavras. Depois ela entra em colapso cognitivo, não aprende mais nada, porque aquilo não tem sentido. Quando a gente usa a palavra inteira para alfabetizar, é tempo perdido. É tempo perdido. Então, por onde você tem que começar? Então, agora eu quero que você pegue o seu caderno, pegue uma folha, pegue um lápis, uma caneta, seja lá o que for que você tiver aí. Porque o que eu vou dizer para vocês agora é algo que, para quem é novo aqui nos meus encontros, vai se surpreender. E quem já sabe, vai
fortalecer. Vejam bem, quando eu alfabetizo ou inicio a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, eu utilizo, eu começo pelas vogais, certo? Mas as vogais, elas têm uma ordem, uma organização dessas vogais. Eu quero que você anote. Primeiro é o A, E, U. Por que isso? Porque eles têm articulação bem diferente. A, E, U. Então, são 3 tipos de boca, ok? Então, isso já é bom. Mas por que pulou o I e o O? Porque o I é parecido com E. Veja bem, E, I. É basicamente igual. Agora, O, U. Quase igual. Então, primeiro a gente trabalha A, E, U. E depois o E e o U. Vou pegar aqui uma caneta. Gosto de escrever. Então, quando a criança domina a articulação desses sons, porque são muito fáceis, a gente começa, então, certo? Começa a diferenciar a questão articulatória do O, depois E. Então, depois do A, E, U, I, O, tem o O e o E, que nós vamos diferenciar, porque é bem diferente, não é mesmo? E depois eu posso trazer também 2 vogais que têm sons, desculpa, 2 consoantes que têm sons de vogais, que é o W, que tem som de U, Wellington, mas é W, e Yasmin, que é Y. Certo? Também posso trazer essa informação para a criança. Beleza. A partir disso, então, eu começo a trabalhar com as vogais nasais, que é an, com M, com N, com M e com o tio em cima. E todas as outras, em, in, on, que ela também, para a criança perceber o quê? Que ela tem uma pronúncia que sai pelo nariz. Então, a, é diferente. E aí eu vou mediar todo esse processo, perguntando para a criança qual a diferença, por onde que o som sai, onde é que ele é produzido no meu corpinho, não é mesmo? Se for criança, né? No meu corpinho. Se ela já escutou uma palavra que tem esse som, né? Em. Então, isso é importante. Depois disso, então, vou fazer aqui algo para que você veja. Eu vou direto para a leitura. Vou começar a ler, porque eu vou ensinar uma consoante nova, mas já vou fazer o primeiro teste de leitura dos meus alunos. Eu vou mostrar 2 letras bem separadas. Que letra é essa? O. Que letra é essa? I. Ótimo. Agora nós vamos falar bem juntinho. Ó, bem juntinho. Antes a gente falou o, I, estava separado. Agora, bem juntinho. O, I. Mais rápido. O, I, o, I, oi, oi, o, oi. Tu já escutou isso? Oi. Oi, tudo bem? Oi. Ah, então é o oi. E aí você vai fazer do ui e de várias outras lá, né? Mas assim, ó, agora que você vai fazer esse treino de encontros vocálicos, depois você faz um ditadinho espontâneo, né? Para que elas possam escrever os sons que vai sair da sua boca. Beleza. Depois tem um agrupamento que você vai ensinar de consoantes, que são aquelas consoantes de fácil pronúncia. Por quê? Porque elas fazem um som isolado, não tem obstáculo, não tem língua sobre no céu da boca, não tem nada disso. É um som que sai. Olha só, que é o F. O J, ó, janela, jeito, jumento.
tá? M, mamãe, mula, mulher. É um som livre, tá? O N, e o que é o V, e o Z, Então, são sonzinhos livres. Olha, você pode brincar. Você pode brincar com essas letras, com esses sons. Ah, mas meu filho é TEA e quando eu pego um caderno e pego letra, ele fica horrorizado. Vai dar banho nele e começa a fazer um sonzinho. Olha, eu acho que esse som. Já escutasse esse som? Olha, eu vou fazer uma. Eu falo, acho que esse som tem nessa palavra, ó. Zebra. Zebra. Oh, eu acho que tem. Veja bem. Ó, Z. Só que depois é um E, né? Eu acho, ó. Z. Z. Então você lá dando banho no seu filho. Aí ele vai começar a mapear as palavras pelo som. Opa, então tem esse som, tem esse som. Aí para ele ler e escrever vai ter sentido. E não eu dizer, ó, esse é o B de banana, mas o B não tem na palavra banana. Aí ele não consegue mapear. Daí ele vê que isso não tem sentido. Anotaram aí as letras depois das vogais? É o F, o J, o M, o N, o V e o Z. Trabalhados essas aí, a gente então vai poder passar por uma fase interessante. As crianças já sabem bem oi, ia, ui. Sabe o que nós vamos botar na frente do oi? Porque o oi tu já sabe. Nós vamos botar esse som aqui, ó. E veja que legal que fica. Foi. Foi. Viram que legal? Que interessante? Então, é fácil para a criança ir mapeando os sons com a escrita, e com a fala, e com a leitura, tá bom? É um exemplo, né, gente? Quando você se tornar mediadora, você vai ver que isso é muito fácil de ser feito. Agora, depois nós passamos para as consoantes irregulares. São aquelas que têm muitos sons. Por exemplo, o R. Onde é que eu pronuncio o R? Ra, ra. Então, ele tem vários níveis de pronúncia. E tem até quando está no final de uma palavra, quando está no começo, quando está no meio. Então, tem uma variação. O X tem vários sons. O S tem vários sons. E o L também. Como assim? O L, pelo menos aqui na minha região, ele tem o som de U. Por exemplo, papel, pastel, né? Então, isso, para as crianças daqui de Santa Catarina, é um prejuízo sonoro, mas é regional, não é mesmo? Então, nós temos que fazer essa diferenciação, tá? E depois é que a gente começa com aquelas letrinhas que são letrinhas difíceis de serem pronunciadas. Por quê? Porque ela envolve toda uma articulação do meu aparelho fonador. Língua, postura da língua no céu da boca, uma explosão, o meu lábio, que é, primeiro eu vou falar a letra B, C, P, D, T, G e Q. Vejam bem, elas são muito parecidas no nome e muito parecidas no som. B, K, P, D, T, G, K. Tudo muito parecido, entendeu? Então, quando a criança já treinou outras letras, ela fica mais aperfeiçoada em diferenciar uma coisinha da outra, né? Porque aqui é muito sutil a diferença desses sons. Depois disso, eu passo para o H, e depois para o K, e depois eu retomo o W e o Y como consoantes também. Depois disso, eu passo para os dígrafos. CH, NH, LH, RR, SS, GU e QU. Então, essa é a ordem para a gente poder alfabetizar pelo método fônico mediado.
E a ordem do alfabeto? Não dá, né, gente? O alfabeto ele foi feito só para colocar as coisas em ordem alfabética, e não para a gente alfabetizar alguém, tá bom? Isso é grave. Isso é muito grave, fazer as crianças decorarem o alfabeto e tentarem escrever pelo nome da letra. Não dá mais para a gente aceitar isso. Quais são as implicações do funcionamento do cérebro para a nossa ação de mediadora? Então, vejam bem, estamos começando a entender completamente o processo cognitivo, as redes cerebrais que são modificadas pela alfabetização, o que nos permite, então, pensar, né, como acelerar essa aquisição da leitura e da escrita. Então, você tem que perceber o seguinte, que é inegável que o método fônico mediado é muito eficaz para todos, tá? Agora, a gente precisa compreender isso. Como é que isso funciona no cérebro e na prática? E na prática. Olha, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.